porque o adorador precisa ter palavra. O adorador precisa ter intercessão. Então são 3 áreas na minha vida que andam juntas, adoração, palavra e intercessão. E lá em casa eu tenho eu gosto de ficar sentado porque é como eu estou em casa. Lá em casa eu tenho um lugarzinho meu, e é onde eu me derramo na presença do Senhor e tenho os meus momentos com o Pai, com o Abba, com o nosso remidor. E não há nada melhor do que desfrutar. Sabe, amados, nós vamos fazer, nós temos muitas coisas para fazer, mas se nós não desfrutamos do que nós fazemos, não faça. Nós não fomos criados para o pecado, nós não fomos criados para os abrolhos, para os espinhos, para os cardos. Nós não fomos criados para isso. Deus, Ele criou todas as coisas, Ele organizou todas as coisas, e Ele deu uma ordem a Adão: governe e desfrute, porque está tudo pronto. E o pecado comprometeu essa realidade em nossas vidas, mas em Cristo Jesus, na realidade de Cristo, eu e você podemos desfrutar de todas as coisas. E ainda que nós estejamos vivendo em realidades opostas, em realidades hostis, nós temos em Cristo Jesus a possibilidade de desfrutarmos, mas somente em Cristo. Somente em Cristo. Por isso, seja na igreja, seja em sua casa, seja onde você estiver, seja no trabalho, seja aonde você estiver, se você não estiver desfrutando da presença, da glória do Senhor, se o seu trabalho, o Senhor não fala com você através do seu trabalho, se você não desfruta da presença do Senhor através do seu trabalho, se você não desfruta da presença do Senhor através da sua família, se você não desfruta da presença do Senhor através da igreja, algo está errado. Existe alguma coisa desajustada na sua vida, porque nós fomos chamados para desfrutar, e se por um tempo nós vivemos a realidade da dor do pecado que ainda traz sobre nossas vidas, mas chegará o dia em que nós o veremos face a face. E aquilo que nós vemos hoje como espelho, nós veremos plenamente em Cristo Jesus. Não em mim, não em você, não na minha força, não na sua força, mas em Cristo. Por isso, amados, receba no seu íntimo, no seu espírito essa palavra, não abra mão disso. Lute por isso e não abra mão disso. As pessoas que estão perto de você, se elas impedem você de desfrutar da presença do Senhor, coloque essas pessoas diante do Senhor e pergunte: eu tenho que andar com elas? O trabalho, todas essas realidades, desfrute. Uma das grandes dificuldades que a igreja hoje encontra para ter um ambiente de adoração fluente é porque as pessoas, elas entendem que a presença do Senhor, e ela precisa estar à vontade, desfrutando da presença do Senhor somente na igreja. E muitos chegam massacrados nos cultos. Mas não massacrados por circunstâncias como sendo vítimas, não, na maioria sendo causadores. Mas quando nós passamos o dia desfrutando, amados, do Senhor e bebendo dessa água viva que é Jesus, e bebendo aonde nós estamos, quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, meu amado, você chega transbordando, porque você bebeu. Está alta, amado? A minha voz é alta mesmo, amado. Pode botar o volume de novo. Ah, tem um mistério muito poderoso na minha voz, amado.
É uma luta que eu travo. Quando a gente passa o dia nesse contexto, amados, bebendo, comendo, nos alimentando do pão da vida, bebendo da água da vida. Quando eu chego na igreja, amados, eu estou fluindo, eu estou transbordando. Transbordando. E o que acontece aqui na igreja é uma continuidade. E eu vou para casa transbordando e assim por diante. Por isso, não abra mão disso. Não abra mão disso. De você desfrutar da presença do Senhor em tudo e todas as coisas. Mas vamos lá. Eu quero compartilhar com os amados hoje uma palavra que está no contexto de família. Eu sei que nós saímos aí do mês da família, né? Assim, claro, pastora, mas um mês que foi, pelo menos nós separamos o mês de maio lá na congregação para recebermos sobre família, e nós estamos ainda ruminando o que nós recebemos no mês de maio. Foi de uma abundância, e o Senhor trouxe uma palavra no meu coração já há algum tempo, até mesmo antes desse período, e no mês da família ela se dilatou, se ampliou no meu entendimento, e eu quero compartilhar com os amados nessa noite. Nós vamos observar, nós vamos olhar um pouco para a realidade da família de Abraão. Bom, consegue para mim um papel higiênico lá, porque está um pouco de coriza aqui. Ah, tem aqui. Ah, obrigado. Vamos lá. Está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Eu fico, como eu falei com os irmãos, eu fico muito mais à vontade na adoração do que na palavra, mas fica preocupado não, porque o Senhor flui na palavra também. Mas os irmãos vão perceber que eu fico muito mais à vontade mesmo na adoração. Mas vamos lá. Eu tenho dificuldade com temas, mas se eu for dar um tema hoje nessa palavra, é a soberania de Deus, a soberania da vontade de Deus. E as consequências de quando nós andamos sujeitos e obedientes à vontade de Deus e quando nós não fazemos isso. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração já há algum tempo, olhando para o contexto da vida, da história de Abraão, envolvendo ali Agar, Ismael e Sara, e a gente vai dar uma olhada aqui nesses textos e ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Os irmãos, a pastora Érica já falou, né, nós somos membros ali da Igreja Discípulo de Jesus. Já são 28 anos de vida cristã, mas esses dias eu estava fazendo uma avaliação, não tenho 28 anos, eu tenho muito mais, porque na verdade eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e por uns 3 anos eu achei que era inteligente, com 15 anos até os 18, aí fui no mundo para poder, né, tomar umas burdoadas, aí com 18 anos eu já estava cansado da vida. Pensa num homem cansado da vida com 18 anos, né, uma criança. E ali eu me comprometi com o Senhor. E está ali a minha esposa, né, minha filha. E com 18 anos, eu vivendo na igreja, eu falei, Senhor, eu estou aqui ainda maturo. Eu falei, Senhor, a coisa não vai funcionar se o Senhor não me der uma esposa. 18 anos, um garoto. Aí o Senhor olhou para mim assim, foi lá e me deu meu raio de sol.
E como fruto do nosso relacionamento, Deus nos deu a minha filha, que é a minha pérola. E nós estamos aí, ano que vem, se Deus permitir, nós vamos fazer 25 anos de casado, amados. 25 anos, só a graça e a misericórdia e a paciência dessa mulher, porque eu costumo dizer que a minha mulher, quando ela casou, ela tinha 40 anos, e eu tinha 12 anos de idade, literalmente, amados. Mas eu sabia que eu tinha que fazer isso, e o Senhor me deu realmente uma mulher que, se não fosse o coração dela no início, não aguentava, não. Por isso, então, quando você, não sei qual o processo que você está aí, se você quer, de fato, estabelecer um relacionamento, um matrimônio no Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor, peça ao Senhor, ore ao Senhor. Eu não tinha entendimento da minha oração, mas eu entendia isso, e a minha oração foi essa mesmo, amados. Senhor, me dá uma esposa, senão não vai funcionar. Foi assim mesmo. E nós estamos aí há 25 anos, pela graça mesmo. Vamos lá. Então, Gênesis 12, versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui por enquanto. Isso aqui foi o comando de Deus para Abraão, um texto muito conhecido, os irmãos conhecem bem. Deus deu uma ordem, Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E na vontade de Deus existe, quando Ele nos dá a sua ordem, existe propósito, existe consequência, existem implicações e existem recompensa. A vontade de Deus envolve esses aspectos, que à medida que nós vamos cumprindo a vontade de Deus, nós vamos descobrindo isso. Então, quando o Senhor olhou para Abraão, Ele decidiu formar um povo através da vida de Abraão, e esse propósito de Deus tinha propósitos que iam muito mais além do que propósitos naturais. Só que o propósito de Deus na vida de Abraão não se resumia a Abraão. Deus tinha um propósito de usar Abraão e a família dele para executar o seu propósito. E quando o Senhor olhou para Abraão, o Senhor viu em Abraão as dificuldades, as limitações, as realidades dele. O Senhor, Ele sonda os corações, Ele conhece. É igual a mim e a você. Quando o Senhor olha para mim e para você, o propósito de Deus que Ele tem para mim e para você, não se preocupa em estar falando com o Senhor, eu não posso por isso, por aquilo, né, como Moisés, né, eu sou gago, ou eu tenho dificuldade para falar. Fica quieto, amado. O Senhor, Ele conhece o seu coração. Seja tão somente obediente. Primeira aplicação que eu quero trazer para nós nessa noite. Talvez haja no seu coração um chamado, um coração queimando no seu coração. Deus tem trago algo para o seu coração e você está aí questionando e está considerando as suas limitações. Aquieta, porque se Deus te chamou, Ele é responsável em te capacitar, Ele é responsável em suprir você, Ele é responsável em te fortalecer, Ele é responsável em moldar você. Nós vemos isso na história de Abraão. Então, se Deus traga um propósito na sua vida, aquiete seu coração e obedeça ao Senhor. Porque Deus sabe. Aí, de repente, você apresenta ao Senhor as limitações que você tem, mas aí você pode, de repente, apresentar ao Senhor as dificuldades que você vai enfrentar. Abraão poderia falar isso. Não, beleza, você quer, e através da minha família, você vai formar uma grande nação, mas minha mulher é estéril. Eu tenho 75 anos, ela já tem 65 anos. Outra palavra que eu quero que você receba: fique quieto e descanse no Senhor. Porque se hoje existem dificuldades para que Deus cumpra na sua vida e na vida da sua casa, na vida da sua família, o propósito que Deus tem para você, Ele é poderoso. A palavra do Senhor diz e pergunta: acaso há alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Nada.
tudo é possível para Deus. Então, quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor ele tinha plena convicção, ele tinha claramente quem era Abraão e das dificuldades que eles enfrentariam para cumprir o propósito. Mas Deus tinha um propósito. Deus queria fazer, era a vontade do Senhor. Deus queria fazer, através da vida de Abraão, um povo. E Abraão, ele obedeceu o Senhor. Então, caminhando aqui no contexto, para que a gente possa continuar meditando, diante da dificuldade, Abraão já no caminho, e diante do tempo que passou, e Sara já não tendo filhos, ela traz uma proposta, nesse contexto ainda não Sara, mas Sarai. Aí está em Gênesis 16, se você quiser acompanhar. E primeiramente nós vamos ver ações que estão fora da vontade do Senhor e suas consequências. Então, Gênesis 16, a gente vê aqui a primeira ação. Gênesis 16, de 1 a 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa. Mas nesse momento aqui, Sarai, ela não edificou a sua casa. E ela acabou, dentro da precipitação dela, dentro da sua incredulidade, ela acabou induzindo o seu esposo a tomar uma decisão errada, que trouxe muitas dores para ela, trouxe muitas dores para Abraão, e depois, consequentemente, para Agar e Ismael. Então, uma coisa que nós precisamos, nós temos vivido dias onde, hoje, nós encontramos realidades onde a mulher, com o passar do tempo, ela foi tomando como é que eu vou dizer, um lugar na casa de uma forma onde muitos homens, muitos maridos acabaram se anulando, se escondendo, e a mulher acabou tomando o comando da casa. Nesse momento aqui nós vemos claramente esse contexto. Existia um propósito, existia a vontade de Deus estabelecida, existia uma promessa. Eu vou fazer de ti uma grande nação, o Senhor falou. E nesse momento, Sarai, ela tira os olhos da promessa do Senhor, e ela se precipita, e ela traz uma proposta a Abraão, e Abraão consente nesse momento. Ele, nessa hora, como chefe, como sacerdote do lar, como sacerdote da família, ele tinha que fazer lembrar Sarai naquele momento: não, existe uma promessa. Deus tem uma promessa, e nós, aquilo que você está me propondo, está fora, está contra a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida e para a nossa casa. E talvez ele poderia ainda dizer: você ainda com essa proposta que está me trazendo, você ainda quer envolver essa mulher? Mas nesse momento, Abraão, ele não fez isso. Abraão, ele se omitiu da posição de comando. 2 erros. Sara, ela induziu, ela trouxe um conselho ruim para dentro da sua casa, por precipitação. Hoje nós precisamos ter muita atenção nesse sentido, mulher. Se há uma coisa que um marido hoje não precisa, é de um conselho onde ele venha trazer algum tipo de indução para ele cometer um tipo de erro nesse nível. A mulher, ela precisa ter o equilíbrio, ela precisa ter a sua dependência no Senhor, para que ela seja para o seu marido um apoio, para que ela seja para o seu marido um instrumento de consolo, um instrumento de conforto, um instrumento de renovo. Hoje nós temos a ação da mulher, e glória a Deus por isso. A mulher trabalha, a mulher, hoje ela
financeiramente ela já não depende tanto já do marido, muitos casos não depende. Glória a Deus, eu não estou aqui querendo dizer que isso está errado e nem, não estou falando isso. Eu estou falando e quero dizer o seguinte, ainda que as atividades hoje elas sejam diferentes, mas as posições são as mesmas. A mulher é mulher, ela é submissa ao marido, e o marido está na posição de sacerdote do lar. E nós aprendemos de uma forma tão especial agora nesse período na igreja, que na verdade, quando fala de submissão, não está falando de que o marido é maior do que a mulher, não. Os dois estão debaixo de uma mesma missão. A mulher tem a posição dela e o marido tem a posição dele. Simplesmente isso. E um não pode substituir o outro, e um não pode ser instrumento para induzir o outro a errar. E nós temos visto isso, amados, de uma forma muito ampla. No meu trabalho, eu visito muitos lares. Eu trabalho dentro dos lares das pessoas mesmo. E eu tenho visto realidades, queridos, tristes. Onde você olha e você vê, às vezes, as mulheres falando de um jeito com o marido, que só misericórdia. Então, nós vemos hoje, e uma das conclusões que nós chegamos lá enquanto nós estávamos ouvindo, que isso aí não é culpa das mulheres, não, isso é mais culpa dos homens do que das mulheres. Foi porque as mulheres, elas se viram, muitas delas, numa necessidade de se posicionar dentro da sua casa, diante da necessidade que a sua casa apresentava. Então, por exemplo, quando eu falei a respeito da minha esposa, eu vou me usar como exemplo, no início do nosso casamento, amados, era necessário que isso acontecesse, mas isso foi por um tempo, por um curto espaço de tempo, porque eu não tinha a maturidade necessária. Nós nos casamos, mas como eu falei, ela tinha 40 anos, eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha muito entendimento do que eu estava fazendo. Mas nós avançamos, nós evoluímos, nós crescemos, nós amadurecemos. Por isso, nessa noite, nessa primeira realidade que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida, eu quero que você, mulher, você que é jovem, solteira, você que está casado, coloque o seu coração diante do Senhor. Veja como você tem exercido o seu serviço dentro da sua casa. Você, homem, sacerdote do lar. Quem hoje que tem estado na posição de comando, quem é o pastor da sua casa? É o casal pastoral aqui? Está errado. O pastor da sua casa é você. O casal pastoral aqui pastoreia a igreja. Pastora Érica pode me corrigir se eu estiver errado. Você tem essa liberdade. Mas o pastor da minha casa sou eu. Quem tem o compromisso de pôr a mesa na minha casa, e quando eu falo pôr a mesa e colocar o pão, eu não falo do pão natural não, amados. Eu falo do pão da vida. Quem tem o compromisso de pôr a mesa para a minha família ceiar sou eu. Porque o casal pastoral que está aqui, eles têm a família deles, e ele cuida de vocês. Mas a responsabilidade, sacerdote, servo, nessa hora eu quero dizer isso a você. E não me tenha como formado nessa matéria, não. Eu estou no processo. Eu estou vivendo esse processo, a matéria está fresquinha na minha vida. A responsabilidade é minha. A responsabilidade não é de YouTube, de pastor de YouTube. A responsabilidade é minha. Eu tenho a responsabilidade de pôr a mesa. E quando eu digo pôr a mesa, não necessariamente a mesa, não, mas sentar com a minha família e compartilhar a palavra. A responsabilidade de alimentar a minha casa é minha. Você sabe, uma das consequências que isso que dá quando nós cumprimos esse propósito, amados? Famílias ajustadas. Sabe o que acontece? Chegam famílias ajustadas aqui e chega para o casal pastoral e fala assim aqui, a minha família está a serviço do Senhor. O que eu posso fazer para ajudar? Agora, quando você não vive essa realidade, quando a esposa não está no seu lugar, quando o sacerdote não está no seu lugar, há um desgoverno, uma disfuncionalidade dentro da casa. E a família chega para dentro da igreja com um casal pastoral. E o casal pastoral precisa entrar, trabalhando, cuidando, Deus usando para trazer cura, para trazer libertação.
E quando há quebrantamento na família, glória a Deus. Porque é um barro mole, né? Porque aí Deus molda. Agora, barro duro, meu irmão. Então, traga essa posição na sua casa. Esposa, fique na sua posição. Cuidado com o que você fala, cuidado com as propostas que você traz para o seu marido. Não se deixe enganar pela ansiedade, pela precipitação. Espere em Deus, porque tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo aquilo que Deus tem para a sua casa, o Senhor vai trazer. Marido, assuma a posição de sacerdote, de comando. Ame a sua esposa, cuide dela, zele por ela, dos seus filhos. Jovem, se você ainda não está casado, espere no Senhor, mas não pense em casamento para o seu bel prazer, não. Isso é ilusão, amados. Isso é ilusão. Que você procure ter um casamento no Senhor para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Glória a Deus. Aí em Gênesis 16:4, a gente olha aqui para Agar. Gênesis 16:4. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha o erro de Agar. Agar foi inserida num contexto onde ela, sendo serva, ela concebeu o filho do chefe, do patriarca de Abraão. E isso fez com que o seu coração se ensoberbecesse, ficasse orgulhoso. Uma outra realidade que eu quero trazer, e isso se amplia não somente a questão da família, mas até mesmo dentro da igreja. Querido, Agar, ela nunca deixou de ser serva, mesmo gerando o filho do chefe. Casal pastoral nunca vai deixar de ser servo, mesmo gerando os filhos de Deus no ventre espiritual. Você nunca vai deixar de ser servo. Ela achou que com isso ela era maior do que a sua senhora. Seu coração se orgulhou. Quantos líderes, quantos pastores, quantas famílias, por causa de conquistas, de bens, avanços, progressos na vida, se deixaram se orgulhar. Deixou seu coração se orgulhar por aquilo que foi produzido por ele. E hoje estão longe do Senhor. Então eu quero firmar no contexto aqui da congregação, você jovem, eu tenho, como eu falei, de vida cristã comprometida, eu tenho 28 anos de estrada, amados. E servindo. Minha esposa e minha filha estão aqui e elas são testemunhas disso. Servindo. E já passei momentos onde meu coração também, por causa de cargos e coisas do tipo. Quando eu cheguei na igreja do pastor Alex, eu falei, pastor, eu quero me envolver com a igreja, mas eu não quero ser envolvido pela igreja. Ele olhou para mim assim, meio espantado. Eu falei, é isso mesmo. Eu quero servir a igreja, mas não quero que o serviço da igreja me pare. Eu não quero que o serviço da igreja seja o meu fim, seja o meu limite, seja o meu ápice. Hoje nós ministramos adoração, nós servimos o Senhor com adoração. Nós estamos na praça central da cidade ministrando o Senhor. Semana que vem nós vamos para a Serra de Macaé, numa obra missionária. Nós estamos envolvidos dentro de uma comunidade carente lá, muito. Nós estamos hoje, nós temos uma vide hoje, lá nós chamamos de vide, célula, né? Da minha família, onde nós nos reunimos todo mês. Nós servimos no corpo. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado a você? Sabe, aquilo que Deus gerou através do ventre de Agar, fez com que ela se ensoberbecesse. O erro foi do Senhor? Não, o erro foi dela. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado?
aquilo que Deus tem dado a você, na sua casa ou na igreja, em qualquer lugar, o seu carro, a sua casa, a sua prosperidade, isso tem afastado você das pessoas e do Senhor? Ou isso tem feito com que você seja uma pessoa mais humilde, mais simples e fala, Senhor, beleza, glória a Deus, mas eu quero mais, eu quero produzir mais, eu quero frutificar mais, me limpa, porque Jesus ele fala isso, a árvore, o galho que dá fruto, o Pai que é o viticultor, ele limpa para que dê mais fruto ainda, mas se você como galho não tem relacionamento com o viticultor, ele não vai limpar você. E você vai passar a produzir frutos carnais, e você vai observar que aquilo que você faz não traz impacto na vida das pessoas, não provoca nenhuma mudança, nenhuma edificação na vida das pessoas. Deixa Deus te usar, mas nunca se esqueça, você ainda é servo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, amados. Gênesis, vamos lá, 21, de 9 a 11. Um outro momento aqui, onde nós observamos uma ação agora de Ismael já nascido, né? Que não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Vamos lá. Gênesis 21, de 9 a 11. E viu Sara que o filho de Agar, egípcio, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Está aqui registrado o primeiro caso de bullying na história. Ismael fazendo bullying com Isaque. Eu estou mentindo, Vaz? Hoje fala bullying, né? Antigamente, na minha época era zoação, era, enfim. Quando eu falo na minha época também, porque eu não sou tão velho assim não, sabe, amados? Eu sou um pouquinho mais maduro que muitos aqui. E a atitude de Ismael, por causa da sua ação, trouxe dores. Ali começou o processo onde ele, junto com a sua mãe, saiu de casa. Abraão teve que colocá-los para fora de casa. Eu quero deixar essa palavra especificamente para os jovens. Cuidado com aquilo que você fala a respeito do seu amigo, da sua amiga. Se você parar para observar, esse processo que iniciou aqui em Ismael trouxe dores a Abraão. Abraão sofreu como consequência daquele momento que ele estava vivendo ali. Quando ele começou a caçoar de Isaque, aquilo trouxe o desconforto a Sara, e ela fez com que Abraão colocasse Ismael e Agar para fora. Muitos comportamentos que hoje os jovens têm tido, têm trago sérias dores para os seus pais. Coloque seu coração diante do Senhor e entenda uma coisa que eu quero dizer a você. Tudo que você faz reflete nos seus pais. Pensa nisso. Tenha esse nível de responsabilidade, ainda que você esteja num processo de amadurecimento, mas tenha responsabilidade. Hoje em dia nós atingimos pessoas ao redor do mundo inteiro por causa da internet. Nós podemos fazer bullying, né? Usar essa expressão, com uma pessoa que está no Japão, que está em qualquer lugar do mundo. Cuidado. Cuidado com as coisas que você fala a respeito dos seus amigos, dos seus colegas, às vezes até do irmão, de irmã. Cuidado. Porque você, com isso, além de você trazer dores para a vida de outras pessoas, você também está sujeito a trazer dores na vida dos seus pais. Amém? Glória a Deus, amados. Vamos lá. Vamos avançar então. Gênesis 21, de 14 a 16. Eu tive o cuidado de imprimir aqui os textos para me ajudar. Eu falo com a minha esposa, que a minha esposa um dia, pastora, se você quiser também, ela traz a palavra.
E ela é muito didática, ela é professora, e ela fica ali, e eu fico olhando, admirando ela falar. Eu falo, meu Jesus, eu preciso ser assim também. Eu sou mais, sabe? Mas eu estou aprendendo, sabe? Gênesis 21, 14, 16. É um dos pontos aqui mais preciosos, essa palavra. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Amados, nos dias que nós estamos vivendo, está aqui um contexto de muitas mães e muitos pais. Hoje há um sem número de jovens que estão se matando. Ismael aqui, ele é vítima. Mas tem muitos jovens. Alguns são vítimas, outros não. Mas tem muitos jovens que estão se matando. E tem muitos pais que estão fazendo como Agar. Estão se distanciando dos filhos para que não os veja morrer. Eu tenho uma palavra para você que nessa noite, pai e mãe, não desista do seu filho. Não desista do seu filho, ainda que hoje ele seja motivo na sua vida para dores. Não se distancie dos seus filhos. Existe uma realidade hoje que tem afastado os pais e as mães dos filhos. Agar aqui, acabou a água, acabou o pão, acabou a esperança. Ela já não olhava, ela olhava para Ismael, ela já não via esperança mais. Ela colocou o filho lá longe e ficou de longe. Não quero ver o meu filho morrer. Tem muitos pais e mães que já desistiram dos seus filhos hoje e se distanciaram emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e se deram por vencidos e entenderam que o fim do filho está próximo, que já não há mais esperança. Talvez, se você não esteja vivendo esse contexto, talvez você conheça pessoas que estejam vivendo nesse contexto. Ore por elas, leve essa palavra para elas. Não desista do seu filho, porque a última palavra é a do Senhor. Ele é que determina o início, o meio e o fim da vida de qualquer ser humano sobre a face da terra. Não desista do seu filho. Um outro ensino que eu quero trazer aqui. Agar, ela entendeu que a esperança deles acabou porque acabou o pão e a água. E eu quero trazer essa palavra para nós em pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto, pai, mãe. Uma coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Nós trabalhamos e queremos dar conforto, queremos dar um padrão de vida para os nossos filhos, nós queremos dar tudo de melhor para os nossos filhos. Mas eu quero que nós possamos entender aqui nessa noite, tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo, carro, casa, faculdade, tudo aquilo que é natural e vai levar o seu filho até um certo ponto da sua vida. Mas no que diz respeito ao contexto espiritual, a questão de salvação e eternidade, só em Jesus. E hoje existe uma realidade triste, onde nós encontramos, eu como falei, eu sou vidraceiro, tá, irmão? Vou falar, que eu já faço um merchan também. Aquele que precisar é só buscar o contato depois. Glória a Deus. Eu como vidraceiro, estou no mercado há 15 anos, amados, eu visito casas que custam casas de 10 mil reais e casas de 10 milhões de reais. E eu encontro a mesma realidade em ambos os casos. Eu vejo muitas vezes casas que são simples, mas, amados, estão cheias de Deus, que você não tem ideia. Mas, às vezes, eu entro em casas que custam 10 milhões de reais e que tem tudo que você possa imaginar, mas vazia. Vazia. Queridos, às vezes eu entro em contextos onde a casa pensa na casa dos sonhos. Aí eu pergunto, cadê o pai? Está trabalhando. Cadê a mãe? Está trabalhando. Aí eu olho para uma criança de 2, 3 anos. E quem cuida dessa criança sou eu. A empregada, a babá.
Amados, existem casos que de fato se fazem necessários. Eu não estou aqui querendo, sabe, amados, eu quero ter muito cuidado com isso. Eu não estou aqui querendo estabelecer padrões, não é isso que eu estou falando. Existem casos que se fazem necessários de fato, até por um tempo. Pelo menos a minha experiência, quando nós tivemos a nossa filha, quando chegou um determinado tempo, eu falei, olha, você vai estudar, você vai ser professora, porque na hora que você estiver dando aula, ela vai estar estudando, na hora que você estiver em casa, você vai estar com ela. E depois de um certo tempo, ela foi ficar em casa, para poder ficar de período integral. Amados, Deus trouxe essa realidade para o meu coração e eu pratiquei. Agora, a sua realidade você tem que avaliar com o Senhor. Mas a responsabilidade da minha casa é minha, a responsabilidade de cuidar do meu filho é meu. Eu não posso substituir. A minha sogra ou meu sogro não pode substituir o pai e a mãe. Mas cada caso é um caso, amados, e eu quero ter esse cuidado. Eu não quero aqui trazer e dizer a vocês que existe. Não. O padrão é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua casa? Você precisa discernir. Você precisa discernir. A vontade de Deus é essa, e a provisão que Ele está me dando é essa. Nesse tempo eu preciso que a minha sogra me ajude, o meu sogro, eu preciso trabalhar, enfim. Mas que não sejam os seus propósitos, sabe, amados? Que não sejam propósitos pessoais que norteiem as suas decisões. Então, nesse contexto aqui, se você observar, o pão e a água acabou, e Agar achou que a esperança dela tinha acabado, porque o pão e a água acabou. Mas, na verdade, se você ler o contexto geral, e aí nós vamos já para o próximo tópico, Gênesis 21, 17 e 20, está aí já no segmento do texto, a palavra do Senhor diz, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Agar, ela se deu por vencida, ela entendeu que não havia mais esperança para ela e para o seu filho, porque o pão e a água que Abraão tinha dado a ela se acabou. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? Essa chave aqui? Não é aquilo que eu dou ao meu filho, aquilo que eu produzo com a força do meu braço, que determina o sucesso espiritual dele, não. É a vontade do Senhor. Não é aquilo que eu produzo que vai determinar o sucesso e o êxito do meu filho, não. Porque um dia isso aí vai chegar uma hora que isso aí não vai bastar. Porque o carro novo que eu der ao meu filho, ou para a minha família, ou para a minha esposa, ou uma casa na praia, ou qualquer tipo de prosperidade, isso aí não vai me levar para o céu, não, amados. Isso aí não vai me santificar, não. Isso aí não vai me ungir, não. Isso aí não vai me prosperar, não, amados. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se eu tiver uma doença terminal, acabou. Nenhum dinheiro do mundo vai resolver esse problema, não. O que tem que prevalecer na minha vida e aquilo que determina o meu início e meu fim é a vontade do Senhor na minha vida. E aqui nós vemos isso. Agar estava lá sem esperança. E o Senhor perguntou, o que você tem aí, Agar? Então talvez você esteja vivendo essa realidade, ou conheça alguém que esteja vivendo essa realidade. Chega para ela e fala, o que você tem? Não, estou preocupado. Não, fique tranquilo. Porque o Senhor tem propósito na vida do seu filho, o Senhor tem propósito na vida da sua família. Aí o anjo diz, ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação, propósito de Deus. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino, e era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Aquele menino que ela tinha desistido, que ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais expectativa. Olha só o que Deus fez. E outra coisa que eu te falo, amados, os sentidos de Agar ficaram tão embotados por causa das circunstâncias adversas, e isso aqui tem outra chave para nós. Entenda, muitas vezes, por causa da realidade que nós estamos vivendo, as circunstâncias vêm sobre nós e elas trazem um desequilíbrio emocional em nossas vidas, em que aquilo que é óbvio, aquilo que é claro, está diante de nós e nós não vemos. O poço estava ali. Deus não fez um poço naquela hora, não, meu querido, minha querida, o poço estava ali.
Mas Agar, o sentimento de desesperança, o sentimento de tristeza, o sentimento de morte, o funeral estava diante dela e ela não via o que estava diante dela. Talvez seja o seu contexto aqui nessa noite, ou de alguém que você conheça. E eu gosto de frisar alguém que você conheça. Sabe por quê, amados? Porque aquilo que nós recebemos não é para mim e para você somente, não. De graça recebeis, de graça dai. Por isso a provisão que vem sobre a nossa mesa, o pão que é colocado na minha mesa e na sua mesa não é só para mim. Aquilo que Deus me dá não é só para mim. Aquilo que Deus compartilha comigo, a provisão de Deus em Cristo Jesus para a minha vida, é também para o meu próximo. Isso é bíblico. Por isso talvez você tenha pessoas e você conheça pessoas que estão desesperadas diante do contexto, diante da realidade que está na vida dela. Chega para ela e pergunta: minha irmã, há esperança em Cristo Jesus. Assuma um compromisso com ela e comece a orar por ela. Leve o que você está recebendo, leve esse pão. Leve essa provisão do Senhor para a vida dela, para que ela coma e tenha vida, e vida em abundância. Por isso, naquele momento, o Senhor abriu os olhos de Agar e mudou o contexto. Eu quero só fechar com a questão de Ismael. Ismael é fruto de precipitação de Sara, de Abraão, enfim. Os irmãos conhecem bem. Mas o Senhor aqui, quando no contexto, Agar num lado chorando e Ismael no outro lado, o Senhor ouviu a voz de Ismael. Talvez você jovem esteja aqui, você seja fruto de um casal de pais separados, seja fruto de uma família disfuncional. Eu falo isso com muita liberdade, sabe por quê? Porque eu nunca tomei um café com meu pai. Eu não tive pai presente. E aquilo pouquinho que eu tinha, com 12 anos de idade, ele se foi. Eu perdi meu pai, ele tinha 38 anos de idade, eu tinha 12 anos de idade. Mas o Senhor era comigo, amados. Deus tinha plano na minha vida. Deus tinha propósito na minha vida. Por isso, jovem, eu te digo nessa noite: não fique se vitimizando porque é fruto disso, é fruto daquilo, porque dentro da minha casa é isso, dentro da minha casa. Você sabe qual é a primeira pessoa, que é a primeira ovelha que o Senhor me deu? Foi minha mãe. O Senhor me levou, eu morava aqui na pecuária, o Senhor me tirou, me levou para morar em Donana, e eu estava lá em Donana, convertido, já estava namorando, a minha vida, trabalhando, estava uma beleza. Mas um dia de sábado à tarde, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado na sala da casa dos meus avós, uma beleza, meu avô ali me dando uma tranquilidade enorme. O Senhor falou: você está aí vivendo no bem, no bom e do melhor, comendo do bom e do melhor, e a sua mãe está na condição que você está. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu voltei para minha casa, eu saí de um ambiente espiritual, de um ambiente dos meus avós, eles eram cristãos, eu estava numa situação tranquila, amados, em todos os aspectos, e fui para dentro da minha casa. E cheguei lá, no dia que eu cheguei lá, eu botei a minha mãe e minhas duas irmãs sentadas, eu falei: a partir de hoje a luz do Senhor está chegando nesse lugar. Eu não vim aqui atrás de uma realidade de retorno para mim, mas eu vim aqui para profetizar salvação na vida de vocês. Eu tinha uns 19 anos, amados, eu não tinha entendimento do que eu estava fazendo, mas eu sabia que estava fazendo certo, e comecei orando pela minha família. Um dia eu cheguei, passado alguns meses, cheguei da escola à noite, eu morava ali no Pombal, minha mãe, até hoje ela mora lá no 4º andar, aí eu cheguei da escola já umas 10 horas da noite, ou 9 horas, e vi um barulho no 5º andar. Minha mãe não estava em casa, eu subi, ela estava lá. Aí entrei no apartamento onde ela estava, um ambiente que eu fiz parte, amados, por 3 anos. De cigarro, de bebida, de música. Amados, aquilo me deu um nojo, porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Eu fiz parte daquilo ali, mas aquilo me deu asco. Aí ela falou: tá lá, pode descer, pode jantar. Amados, eu jantei, desci e sentei. E antes de deitar, eu orei e falei: Senhor, se o Senhor tem propósito de salvar a minha mãe, traz ela agora. Amados, não deu, acho que 10 segundos, a minha mãe abriu a porta. E eu deitado ali, de costa para a porta, eu vi quando ela veio em minha direção, e deitou atrás de mim, me abraçou e falou: meu filho, me ajuda. E minha mãe está na presença do Senhor até hoje.
Por isso, em nome de Jesus, hoje nós temos uma geração que, assim como eu, passou por muitas lutas. Uma geração de órfãos. Mas nós não temos o direito de nos vitimizar. Levanta-te, geração. Levanta-te, geração. Porque o Senhor tem propósito na sua vida. Não espere que os pastores, não espere que os líderes vão na sua casa para que a luz deles brilhe dentro da sua casa, não. Seja você a luz do Senhor na sua casa. Seja você um instrumento para que a sua mãe, para que o seu pai, para que o seu irmão sejam convertidos ao Senhor. Agar continuou, porque Deus tinha propósito. E o Senhor, Ele ouviu não o choro de Agar, porque era um choro de morte, mas Ele ouviu a voz do menino. Aprenda a orar, aprenda a interceder, aprenda a ser boca profética do Senhor dentro da sua casa. E coloque a sua família diante do Senhor. Ai, meu Deus. Deixa eu ir para o final aqui já, irmã. Eu quero finalizar com, eu não vou ler o texto todo, mas em Gênesis 22, não precisa abrir, porque meus irmãos podem ler depois, de 22, de 1 a 18. É registrado. Um dos momentos mais difíceis na vida de um pai, na vida de um servo de Deus. Quando o Senhor fala com Abraão, toma teu filho e me entrega. Amados, pensa na cabeça de Abraão. Isaac não representava só o êxito de uma família. Isaac representava a razão, era o elo. O fato, Abraão, amados, Abraão estava estabelecido, Abraão tinha 75 anos, quando o Senhor chamou ele estava lá na Mesopotâmia, tranquilo, bem sucedido financeiramente, na terra dele, na parentela dele. E o Senhor chamou ele e falou, olha, vai para um lugar que eu te mostrarei, vou fazer de você uma grande nação, beleza. Antes daqui, os irmãos podem ler lá, o Senhor foi lá, levou Abraão, sai da tua tenda, né? Conta as estrelas do céu, conta a areia do mar. Olha, eu vou dar tudo isso aqui. Então estava tudo já estabelecido. Abraão, Sara já estava curada. Sara, que antes chamava Sarai, que era amargura, depois se tornou Sara, princesa. Olha o que a vontade do Senhor faz com a gente. Transforma o lamento em baile, em dança, em alegria. Abraão já estava festivo, já estava, a realidade de Ismael já estava resolvida. Estava tudo, amados, estava tudo encaminhado. Aí, agora, vamos lá, o jogo, né? 2-0, 40 minutos do segundo tempo, é só administrar, né? O Senhor fala, me dá o seu filho, sacrifica. Abraão, amém, eu vou. Mas o Senhor escolheu um lugar, amados. O Senhor escolheu um lugar que 3 dias, 3 dias de viagem. Abraão saiu com seu filho e seus servos, amados. Se tinha alguma coisa para o Senhor tratar com Abraão ainda, Abraão já tinha 100 e poucos anos aí, já devia ter uns 110, 114 anos. Amados, pensa, se Deus, nesse período, porque se Deus tinha alguma realidade para tratar com Abraão, esses 3 dias foram 3 dias de profundo tratamento de Deus com Abraão. Porque Abraão andou do lado do seu filho, do lado do sacrifício, o sacrifício era o seu filho. Poderia ser um lugar, o Senhor falou, Abraão, não tem um altar que você estabeleceu aí, pega Isaac e sacrifica ali. Daqui a meia hora, 40 minutos, 1 hora, não. Deus escolheu um lugar onde foram 3 dias. São muitos ensinamentos, mas eu quero dizer um para você. Toda família é um processo.
E toda família tem suas etapas. E nós precisamos viver todas as etapas da nossa família, da nossa casa. Mas nós não vamos fazer isso longe um do outro. Nós vamos viver as etapas e os processos da nossa casa como Abraão fez com Isaac. Abraão andou do lado de Isaac, amados. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. E até quando crescer nunca se desviará dele. Mas vai com ele. Muitas coisas hoje têm separado as famílias. E as famílias têm ambicionado e olhado para o resultado. Mas têm ignorado as etapas do processo. Deus tem propósitos na sua família. Deus tem propósitos na sua casa, mas Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de etapas. Abraão precisava andar com a oferta, que era o seu próprio filho. Ele precisou andar do lado de Isaac. Amado, se Abraão amava Isaac até ali, você pensa no amor que Abraão passou a ter de Isaac. Amado, se Abraão até ali tinha entendido o propósito de Deus na vida dele, imagina o entendimento de Abraão a partir daquele momento, quando ele viu a sua vida passar diante dele num filme, quando ele passou a recordar que ele saiu da Mesopotâmia, Sara foi curada. Imagina Abraão voltar do Monte Moriá e chegar para Sara e chegar para ela: olha, aquilo que trouxe riso para você, eu sacrifiquei, eu matei. Amados, pensa numa notícia como essa para aquela mulher, amados. Pensa nisso, pensa numa notícia dessa para as pessoas, para os amigos dela. Olha, os amigos dele, sabe de Abraão? Saiu daqui crendo num Deus que prometeu mundos e fundos para ele, mas você sabe o que aconteceu? Lá na frente, Sara teve o filho e esse Deus aí pegou Abraão e mandou ele sacrificar o filho. Amados, imagina um monte de conjecturas e pensamentos que Abraão poderia ter na mente dele, mas ele obedeceu. Mas ele viveu todo esse processo. Não ignore as etapas do processo. Não ignore as etapas do processo na sua família. Ande do lado do seu filho. Ande do lado da sua esposa. Todos os dias. E consagre todos os dias no altar do Senhor a sua casa, a sua esposa, a sua filha, o seu filho, o seu marido, todos os dias. Abraão sabia o significado daquela oferta, porque ele sabia o valor que Isaac tinha. E no momento em que ele ia entregar Isaac diante do Senhor, o anjo do Senhor bradou. Por isso eu quero fechar essa noite dizendo a você: quando nós obedecemos à vontade do Senhor, quando a vontade soberana de Deus ela atua em nossas vidas e nós dizemos sim a ela, a provisão de Deus ela chega na minha vida e ela chega na sua vida. Eu vou repetir. Quando nós obedecemos, a provisão de Deus vem à nossa casa. Quando nós obedecemos, o Senhor faz aquela mulher estéril ser mãe de filhos. O Senhor, quando há obediência, o Senhor faz com que o jovem que estava para ser morto, o Senhor o estabelece como príncipe. O Senhor faz com que uma mulher que era escrava seja a mãe de um príncipe, que teve 12 filhos e nações saíram dele. O Senhor faz com que a sua casa seja uma bênção e alcance famílias em todas as gerações, porque hoje nós somos alcançados por causa da obediência de Abraão em Cristo Jesus. Por isso, meu querido, minha querida, Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem um propósito para a sua casa, Deus tem um alvo para você, Deus tem um chamado para a sua família. Coloque a sua casa, coloque a sua família diante do Senhor e pergunte qual é a vontade do Senhor para a minha casa, para que eu possa andar nela, porque não importa o seu melhor salário, a sua melhor condição social, a sua melhor condição física, essa provisão aí, ela é limitada.
e ela vai te levar até um certo ponto na sua vida. Mas você experimentar o céu aqui na terra, somente a provisão máxima e absoluta de Deus, que é Cristo Jesus, que ela pode fazer isso na sua vida. Fixe isso no seu espírito. Há provisão na casa que anda no centro da vontade de Deus. Pastora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cear.